no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se entregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por volta do ano 300 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, ele começa a perseguir a igreja, fechar templos, destruir templos. Mas uma das coisas que ele mais fez era solicitar a entrega das Bíblias, dos manuscritos, de forma que todos eram obrigados a entregar tudo que tinha de Bíblia. Lembrando que naquela época não tinha uma Bíblia como essa. Eram pedaços de pergaminhos, pedaços de manuscritos. Às vezes era um versículo escrito, um pedaço de um texto, um pedaço de um livro. E como toda vez que a igreja passa por perseguição, tem 2 grupos. Tem o grupo que cede à perseguição, que se tiver uma possibilidade de escape, eles aceitam. Sempre tem os que cedem e os que se mantêm fiéis. Mas nesse ano em que era obrigado a entregar as Sagradas Escrituras, uma parte da igreja, que já era igreja cristã, estamos no ano 300, depois que os apóstolos já morreram, que os discípulos já morreram, seus filhos também já morreram, uma parte entrega e outra parte se nega a entregar.
E esses que entregaram, que foram favoráveis ao Estado, que cederam, receberam o nome de traditores. Parece com traidores porque eram, mas é traditores. Só que depois de um tempo, a perseguição à igreja acabou. E aí nós tínhamos dois grupos. Os grupos que cederam ao Estado, que abriram mão para não morrer, para salvar a própria vida, os próprios bens e a própria pele. Agora que a perseguição acabou, o que eles querem? Voltar para a igreja. Só que quem sobreviveu à perseguição, aguentou a ferro e fogo, eles não querem aceitar essas pessoas, porque elas não são dignas mais. Ou eles até aceitam, mas elas não podem pregar, não podem ministrar ceia, não podem ministrar batismo, não podem exercer cargos de liderança. Agora vejam bem, isso criou um problema, criou os donatistas, que é como se fosse uma seita, uns hereges, porque eles se consideram especiais, dignos de tal honra que as demais pessoas não são dignas. Perceba que nesse texto que nós estamos lendo, Jesus está tratando de um problema muito grande, que já estava surgindo antes que a igreja surgisse, que era a diferença entre dois grupos. Um grupo muito especial e um grupo muito desleixado. Mas para nós começarmos a entender que parábola é essa que Jesus está contando e por quê? Porque ela não é uma história de um filho que saiu de casa e foi gastar seus bens. Jesus não está querendo contar uma historinha bonita para entreter o povo, como muitas vezes tem acontecido em muitos púlpitos, entretenimento, porque daí, mas não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está contando uma história, um relato altamente teológico que tem a ver com salvação, tem a ver com vida, tem a ver com teologia. Mas para entendermos, o primeiro lugar que nós precisamos ir é no verso de número 1 do capítulo 15, para descobrirmos o que estava acontecendo. E assim está escrito, Lucas, capítulo 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E, esse é o primeiro grupo. Então, primeiro grupo, publicanos, pecadores. Tinha um segundo grupo, é o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Comer com pecadores era um problema muito grave para um fariseu, por dois motivos. Primeiro, que poderia estar comendo uma comida da qual não havia sido tirado o dízimo. Isso para ele seria um grave problema, um grande erro. E o outro problema é o simples fato de estar comendo com pessoas impuras, com pessoas pecadoras. Então, para eles, tinha esses dois problemas. Eles estavam questionando Jesus por que Jesus sentava com pecadores, comia com pecadores. Basicamente, hoje, analisando a igreja, os judeus poderiam questionar a mesma coisa. Porque, em regra, nós não somos aquele povo que antes era o povo escolhido para ser o povo de Deus. Então, a não ser essa graça que o Senhor está manifestando, nem nós poderíamos nos achegar a Deus, de tão impuros, de tão indignos. Afinal de contas, nós não viemos da descendência sanguínea de Abraão. Mas como Jesus vai falar algo muito sério e muito profundo, ele precisa preparar o coração de quem está ouvindo. Ele precisa preparar o coração dos dois, porque tem dois grupos ouvindo. Um ouvindo para ouvir, o outro ouvindo para criticar. Mas Jesus vai falar para os dois agora. Mas antes de Jesus começar a expor a parábola que nós chamamos de a parábola do filho pródigo, Jesus precisa contar duas parábolas para preparar o coração. Para que quando nós lêssemos essa parábola, pudéssemos entender a que ele se refere. E a primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida, que nós conhecemos muito bem. Tinha-se 100 ovelhas. Possivelmente, voltando para o aprisco, uma ovelha não voltou. Ela se perdeu no caminho.
E aquele pastor, por mais que tenha 100 ovelhas, que esteja ali contando 99 ovelhas, que está tudo bem. Ele ainda assim se desgasta para ir atrás daquela que se perdeu pelo caminho. 1%, mas ele vai atrás. E quando ele a encontra, ele tem alegria, mas não só ele. Porque aqui Jesus já quer começar a ensinar algo. Não é somente o pastor que se alegra. Os amigos dos pastores se alegram e celebram com ele. E o próprio texto dá a moral da parábola da ovelha. Qual que é a moral? A moral é muito além de uma história de uma ovelha. Isso está no verso 7. Vejamos. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Percebam que Jesus está falando para dois grupos de pessoas. Um que entende que não precisa se arrepender, e um outro grupo que é o que se perdeu. E só para priorar, aqui Jesus usa a parábola de um pastor, e fariseu não gosta de pastor. Mas vamos continuar. A parábola que ele conta em seguida, também para preparar o coração, é a dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, e ela perde uma. E ela acende as lamparinas, limpa a casa e procura até encontrar. A ovelha se perdeu, voltando para o aprisco. A dracma se perde dentro da casa. E o filho se perde saindo da casa. A proporção aumenta. Primeiro perdeu um de 100. Depois perdeu um de 10. Depois perde um de 2. Mas a parábola da dracma perdida, o próprio texto também dá a moral da história, para dizer que Jesus não está respondendo apenas com ilustrações, apenas com história. Ele está falando de vida eterna, ele está falando de salvação. E ele está preparando o coração das pessoas para entender isso. E por isso, quando chega no final da parábola da dracma perdida, é o mesmo relato. A mulher, ela chama as amigas, e as amigas dela comemoram com ela, porque ela achou a dracma perdida. Então lembra que quem é amigo do pastor, comemora com o pastor. Quem é amigo da mulher que encontrou a dracma, se alegra com a dracma sendo encontrada. Espera-se que o pai que encontrar o filho vão se alegrar com ele, quem é amigo dele. A história está caminhando, está preparando o coração. Agora nós chegamos na parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela vai falar de 2 filhos. São 2 grupos de pessoas, muito bem representados. O filho mais novo é o publicano, é o pecador. O filho mais velho é o fariseu, são os religiosos. E o pai, esse pai está representando sim o nosso Deus. Não existe um pai como esse na face da terra. Nunca existiu e nunca vai existir. A história começa o seguinte, no verso 11, que nós havíamos lido. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O que acontece aqui é algo não comum, mas em parte poderia acontecer. Por exemplo, um pai naquele tempo, era comum que enquanto ele estivesse vivo, ele separasse as terras e já dissesse: filho, essa parte é sua. Filho, essa parte é sua. E se tivesse mais filhos, essa parte é sua. Lembrando que o filho mais velho recebia parte dobrada. Recebia o dobro dos demais. Era comum isso, mas era só a partilha, é como se fosse só um inventário.
o filho não apoderava desses bens. Quem continuava na administração desses bens, mesmo que já houvesse sido feita a divisão, era o pai. O pai continuava na administração e era o pai que colhia os frutos e recebia os rendimentos do solo. De modo que, por mais que houvesse sido feita a divisão da herança, o pai era o administrador, quem controlava o que vendia, o que comprava, o que fazia, tudo era o pai que permanecia na administração. Mas esse filho, ele não pede para o pai dividir a herança. Ele pede para o pai dividir e dar a ele o que era dele. Ele está querendo de forma antecipada aquilo que ele haveria de receber quando o pai dele morresse. Isso é uma grande afronta, porque isso seria o equivalente a dizer: pai, eu queria que o senhor estivesse morto. A grande verdade é essa. E aquilo por si só, esse filho poderia ser deserdado, poderia ser apedrejado, poderia ser morto, até mesmo pelo próprio pai, porque isso é uma desonra muito grande. Só isso. Só o fato de ele pedir a terra e falar: eu quero que é meu. Isso era o suficiente para ser morto. Mas esse pai não mata seu filho. Ele cede à vontade do filho. Mas, entenda uma coisa. É comum isso. Nós chegarmos diante do pai e querermos assumir o controle de nossas vidas. É muito comum. Porque nós achamos que administramos bem. Nós somos bons administradores. Nós sabemos administrar nosso casamento. Não adianta a palavra dizer com quem nós vamos casar. Não adianta a palavra querer dizer que tipo de negócios vamos poder fazer. Como vamos lidar com a nossa família. Nós achamos que nós damos conta. E aí nós falamos: Deus, dá a administração da minha vida para mim. E às vezes Deus concede. Só para nós aprendermos. Só para depois nós voltarmos para Ele e entregar tudo de volta. Mas óbvio que toda vez que nós tiramos a administração de Deus, não passa muito tempo para que algo aconteça. E sabe o que aconteceu? Logo em seguida, não passou muitos dias. Veja o verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É muito comum quando alguém se afasta da casa do pai, porque se esse pai é o nosso Deus, se o irmão mais novo são os pecadores arrependidos que chegam ao reino de Deus, se o irmão mais velho são os religiosos, os velhos de casa, então sair dessa casa seria o equivalente a sair da igreja, sair da comunidade da fé. E se percebe que logo que alguém sai, se afasta, rapidamente nós recebemos notícias. Normalmente não são notícias boas. Viciou, virou drogado, virou prostituta, virou homossexual, virou isso, virou aquilo, e a história vai. Por quê? Logo depois que se afasta de Deus, rapidamente, algo começa a acontecer. O casamento começa a desmoronar. Começamos a fazer coisas que nós não fazíamos. Coisas que nós mesmos, antes olhávamos alguém fazendo e falar: não é possível que alguém tenha coragem de fazer isso. Toda vez que nós começamos a nos afastar de Deus, coisas começam a acontecer. Esse filho, o mais novo, que tirou da administração de Deus a sua vida e agora ele começa a administrar a própria vida, ele vai aproveitar. Ele vai viver a vida da forma que talvez todo jovem, todo adolescente iria sonhar. Com muito dinheiro, ele pegou uma parte da herança de um pai que era muito rico para a época. Um pai que tinha funcionários. Não era para qualquer um. Era um pai muito rico. E agora, ele muda para um lugar muito distante. Deixa eu falar, toda vez que o povo de Deus na antiguidade mudou para fora da terra, por espontaneidade,
uma das coisas que eles estavam fazendo é mudando de Deus. Cada terra tinha os seus deuses, seus ídolos, seus administradores. Todas as vezes que alguém se afasta de Deus, acaba criando coisas na vida embaraçosas. No caso, o filho mais novo, ele chegou e começou a usar toda a sua herança, toda a sua riqueza. Mas o inimigo, ele é muito astuto, porque ele vai minar o que você tem, e muito rápido. E por mais que esse homem tinha muito dinheiro, e ele começa a gastar, e se divertir, e alimentar a própria carne, o dinheiro começa a acabar, mas não num tempo comum. O dinheiro começa a acabar em um tempo em que todo mundo está em crise. O país que ele vai entra em crise. Aí eu não sei se o país entrou em crise porque ele foi para lá, se é maldição, igual o Jonas no barco. O que aconteceu com o barco tinha a ver com Jonas, e não com a situação da natureza em si. Mas eu acredito que não. Acredito que seja mera coincidência. Ele vai para um lugar. E quando o dinheiro dele acaba, é mais ou menos assim. O dia que o seu dinheiro acabou, você não tinha mais nome, não tinha nada, não tinha emprego, anunciou no outro dia, pandemia. Só que em um cenário muito pior. O que estava ruim ficou ainda pior, porque agora ele não tem dinheiro e ele não tem como trabalhar. Porque o lugar que ele está em crise. E ele pede ajuda. E o que eles mandam ele fazer? Estar cuidando de porcos. Olha onde que um homem rico, um patrão, foi parar. Cuidando de porcos. Cuidar de porcos é algo problemático hoje? Não. Seria um trabalho digno e honroso. Mas para um judeu, cuidar de porcos era o fim do universo. Seria o fim da sua dignidade. Ele estava de forma tão suja que ele estava lidando com o que era mais de sujo que poderia existir. Mas não só isso, ele deseja poder comer da própria lavagem dos porcos e não pode. Sabe o que é isso? Isso é quando nós chegamos a um estado tão depravado da vida, quando nós fazemos coisas que, mesmo nós no pecado, mesmo quando nós estamos distante de Deus, às vezes fazendo coisas tão horríveis que você mesmo fala, não é possível. Nem um desviado faz tais coisas, nem alguém que não crê em Deus pode cometer tais crimes, nem alguém que está tão distante pode chegar nesse ponto. Esse homem olha para ele e fala: eu não tenho outra saída. Eu preciso voltar e ver se eu consigo, pelo menos, ser um escravo, pelo menos um funcionário. Porque ele entendia que ele podia ser filho? Não. Dentro da cultura, dentro de todas as situações, ele jamais poderia ser tido como filho. Não estava na cabeça dele a possibilidade nunca dele poder ser filho. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que ele é recebido em casa de uma forma extraordinária. E se nós parássemos só para ouvir a parte do filho mais novo, já seria maravilhoso para nós. Mas lembra que Jesus quer falar para os fariseus? Quando ele está falando do filho mais novo, ele está falando dos publicanos e dos pecadores. Enquanto Jesus estava contando esta parábola, os fariseus estavam sorrindo. Bem feito, é isso mesmo. Errou, saiu da casa, saiu da presença, pecou, tem que pagar o preço mesmo, tem que ficar lá abandonado, tem que morrer. Mas agora Jesus vai começar a falar para os fariseus. E lembrando que, das outras parábolas, se o filho volta, deveria ficar alegre o filho mais velho. Achou a dracma, as amigas da mulher se alegram. Achou a ovelha, os amigos do pastor se alegram. Achou o filho,
Os amigos do Pai se alegram. Por isso que quando um pecador se arrepende, tem festa na terra e no céu. Quem está no céu? É amigo de Deus ou não? É amigo, senão não estava lá. Tinha descido junto com a primeira leva. Então quem está no céu é amigo de Deus, por isso que tem festa. E a igreja que está na terra? Deve comemorar? Deve se alegrar? Sim, porque somos amigos do Pai que está recebendo perdido. Agora observa aqui nessa parábola, todas elas, não tem ninguém escolhido para ser perdido. Eu disse que Jesus estava falando de algo muito sério. Talvez você, dependendo da sua teologia, você entenderia que aquela ovelha que ficou para trás é porque ela era escolhida para ficar para trás. Se você não fosse atrás dela, ela seria mesmo. Mas eu não vejo aqui Deus escolhendo alguns para se perder. Eu vejo aqui um Pai querendo que todos entrem, que todos participem, que todos entrem para o abrigo, que todos sejam curados, que todos sejam tratados. E nós estamos vendo os filhos, 2 filhos terríveis, do qual o Pai quer todos 2. A alegria do Pai é ter os 2. A alegria do Pai não é perder nenhum. Assim como a alegria do pastor não é perder nenhuma ovelha. E assim como a alegria da mulher que tem as suas 10 dracmas não é perder nenhuma. Isso significa que você está no pacote. Mesmo que você foi aquele filho que vive por aí cometendo as falhas, uns erros, às vezes chegou nesse nível de lamaçal de pecado, de pobreza espiritual, que não consegue orar, que não consegue ler a Bíblia, que não consegue fazer nada. E talvez você até ache, eu não sou escolhido. Mas se você ouvir a voz do Pai, te chama o dia todo, o ano todo, o mês inteiro, de dia, de noite, e Ele está sempre falando. E às vezes você só não quis voltar ainda. Mas não é o Pai que não quer você. Às vezes é você que não quis voltar. Mas espera aí que nós precisamos chegar no filho velho. Então nós temos o filho mais velho. O filho mais velho aparentemente é aquele filho perfeito. Que você olha para ele e fala, muito bom filho. Sempre esteve com o pai. Nunca saiu da casa do pai. É um religioso perfeito. Faz tudo certinho. Não pediu herança. Não gastou-se com as prostitutas. Não saiu para o mundo afora. Mas ele tem alguns probleminhas. Primeiro, ele tinha que se alegrar com a chegada do filho mais novo. E ele não se alegra. Porque o fariseu não quer que ninguém entre. Um dos motivos daquele filho não se alegrar é concorrência. Veja bem, na minha casa nós somos mais 3 homens e uma menina. Se todos esses 3 filhos forem péssimos, graças a Deus, minha família é abençoada. Eu acho que eu sou um dos piores. Graças a Deus. Achei uma mulher que me tolera, louvado seja Deus. Mas imagine que todos os meus outros irmãos fossem péssimos irmãos. Eu seria o bom, hein? Mesmo sendo ruim, eu seria o bom. Porque é assim que funciona, é a concorrência. Imagina a moral desse filho. Ele é o melhor filho da família. Porque o outro desonrou a casa. Desonrou. É igual quando, se você tem uma concorrência na igreja, não posso nem citar exemplos, eu não sou doido, mas você tem uma concorrência na igreja, e o seu concorrente peca. Em vez de você ficar triste com o pecado dele, você se alegra. Isso é um erro. Isso é uma falha de fariseu. Mas este filho mais velho, como amigo do pai, ele precisava se alegrar. Ele sabia que o pai aguardava o filho desde que o filho saiu. Não sei se vocês repararam, mas o relato diz o seguinte: matem o novilho gordo. Não é um novilho. Não tinha muitos bois e era para pegar um. Não era.
Possivelmente esse novilho, no dia que o filho saiu, o pai falou, põe para engordar, porque um dia ele vai voltar. E no dia que ele vai voltar, nós vamos comemorar. E esse filho sabia. Mas se tem uma coisa que ele não queria, era que o pecador voltasse. E esse filho, ele tem um outro erro. O papel deste filho mais velho seria reconciliar o filho mais novo. O papel do que está dentro da igreja é reconciliar os que não estão na igreja. O papel dos que estão em Deus é reconciliar os que não estão com o Pai. Isso é o ministério da reconciliação. Paulo fala sobre isso nas cartas aos Coríntios. O ministério da reconciliação. Que eu chamo de ministério esquecido dos cristãos. Nós esquecemos que existe esse ministério, mas existe. E então, esse irmão, que era para fazer esse trabalho, ele não faz. E não quer reconciliação. Mas ele comete um crime gravíssimo. Quando ele chega e percebe que tem uma festa, ele não entra na festa. Ele quer saber antes o que está acontecendo. E ele chama um dos criados e o que está acontecendo? Ele diz, o seu filho mais novo foi encontrado com vida e seu pai está comemorando. E o que esse filho faz? Eu não entro, eu não participo. O pai dele, agora, passa por uma humilhação tão grande, da qual este filho mais velho, que é o filho perfeito, ele é digno de ser morto exatamente naquela hora. Primeiro, por se negar a entrar em casa e a participar de uma festa que o próprio pai está dando para toda a comunidade. Ele está pondo a família em vergonha, em público. Mas não só isso. O pai se humilha, porque o pai não deveria ir atrás dele, não. E olha como é a graça de Deus. Esse segundo filho também erra. E o pai vai até a porteira para receber. Para pedir, filho, você não precisa ficar do lado de fora. Você deve entrar. Mas ele, muito irritado com o pai, questiona o pai. E essa parábola, ela não tem fim. Por isso que Jesus deu fim nas outras duas parábolas. Porque essa está falando do fariseu. E ele não quis. Como é que vai dar o fim? Mas a porta está aberta. Eles estão diante de Jesus. Bastam querer. Está sendo chamado. Pode entrar. Agora, olha que estranho. Os que estavam dentro o tempo inteiro, que sempre estiveram dentro, que sempre representavam a salvação. Imagina o fariseu. Você acha que ele tinha certeza da salvação? É lógico que tinha. E ele está de fora. E o publicano? E as meretrizes? Elas tinham certeza? Elas tinham certeza da condenação. Mas elas estão entrando. Mas eles estão entrando. Perceba que não é a sua certeza que define o seu destino. Porque às vezes você é certo de uma coisa, você desdenha. Você é incerto, você procura. É pesado, eu sei. Mas é o texto. Jesus não está contando uma historinha. Jesus está falando sobre salvação, sobre reino. E, infelizmente, os fariseus, os religiosos, estão se negando a entrar, só porque os filhos mais novos, os perdidos, os pecadores, estão entrando. Só porque Jesus está dando oportunidade para eles. A graça de Deus é tão maravilhosa que o fariseu podia entrar. O filho mais novo podia, e ele aceitou isso. Agora olha como que é a graça de Deus. Quando o filho mais novo voltou, o pai correu ao seu encontro. Deixa eu te falar, se você não sabe. Você já viu que o pessoal da alta sociedade não corre? Vocês veem correndo. Dificilmente vocês veem uma pessoa chique correndo para a rua fora. Não corre. Deixa eu te falar, um homem velho, naquela época, ele jamais iria correr. Jamais. Você viu uma pessoa correndo para pegar ônibus? Meu irmão, é pobre. O outro perde o ônibus, desmarca, perde 50 mil reais que ele ia receber, mas ele não vai correr. Ele perdeu. Ele não corre. Mas um judeu adulto, ele não correria. Esse pai, ao correr em direção ao filho, ele já está se humilhando. O humilhado é o filho, mas o pai está se humilhando, indo ao encontro
do filho, de tanto que ele quer receber esse filho de volta. E quando ele chega para esse filho, ele abraça ele. Sabe o que está acontecendo? O filho merecia morrer. A comunidade, quando recebesse esse filho de volta, ela tinha autoridade de apedrejar esse filho até a morte. Quando o pai está abraçando esse filho, se alguém decidir apedrejá-lo, jogar pedras nele, se alguém decidir jogar pedras nele, apedrejá-lo, vai acertar no próprio pai. E o filho não vai morrer. Este pai recebe este filho, que tão somente queria ser tratado como empregado, como servo, e dá a ele vestes novas. Olha se não é do céu que está falando. Olha se não é do pai. Aleluia. Olha só. O filho está contaminado, sujo, perdido. Mas o pai vai recebê-lo com vestes novas. Mas você sabe qual veste que é? Não é nova. Eu falei errado. É com as melhores vestes. Você sabe de quem que é a melhor veste? Era a do pai. O pai está mandando pegar uma roupa dele próprio e dar para o filho. Ele também pede para dar um anel, fazendo uma aliança com ele. E também pede para dar a ele sandálias, que nenhum escravo, nenhum servo usava, só os filhos. Aquele homem, ele se arrependeu. De fato, ele pecou de forma absurda. Ele achou que seria recebido apenas como um qualquer, mas o pai o recebe como filho. E ainda faz uma festa. Porque toda vez que um perdido é achado, tem festa. Amém? Toda vez tem festa. Vocês podem se colocar de pé? Este texto, a proposta dele não é falar de dois filhos. Talvez você prestou até muita atenção nos filhos. Talvez você se identificou com o filho mais novo ou com o filho mais velho. Depende de como está a sua situação. Mas o que mais me chama a atenção é esse pai. Esse pai que ninguém tem. Esse pai que deveria matar, mas ele dá vida. Esse pai que deveria condenar, porque tinha direito, ele perdoa. Ele faz coisas que nenhum irmão seria capaz de fazer. Ele protege, ele dá dignidade, ele dá uma nova vida, uma nova esperança. E esse texto ele nos clama uma missão. Filhos mais velhos precisam reconciliar os mais novos com Deus. Mas tem algo mais. Quando Jesus estava falando, estava ouvindo publicanos, meretrizes, pecadores, fariseus, religiosos. Dos perfeitos aos mais imperfeitos. É tudo, é a igreja toda. É aqueles que estão chateados porque alguém está entrando no reino e não deveria. Alguém que quer colocar um fardo acima do que deve ser posto. Isso é combatido. Mas a palavra de Deus, ela é para os religiosos, mas ela é principalmente para dizer: pecadores, pode vir. Não olha as intrigas dos religiosos, dos fariseus. Não olhe para aqueles que não querem vocês por perto. Eu que sou o dono, eu quero. Não importa se nem todos vão se alegrar com a sua chegada, mas vai ter festa no céu. Talvez você chegou no final, ou está indo, está no começo, no meio, no final. Não importa, sempre é tempo. Sempre é tempo. E o Pai está preparando a festa para a sua chegada. E ninguém tem que te condenar. Ninguém. E o Pai não te escolheu para te condenar. Tenha certeza disso. Ele não te escolheu para te condenar. O Pai te escolheu para te salvar. O Pai escolheu para te perdoar, para dar vida nova e vida em abundância. E nessa oportunidade,
Talvez, pode ter acontecido, de alguns de vocês terem se afastado, feito coisas que envergonham. Talvez você pediu a Deus para liberar a administração da sua vida. Talvez você foi como os traditores. Por mínima pressão no trabalho você cedeu. Por mínima pressão na família você cedeu. Mas Deus, Ele te escolheu para a salvação, para a vida. Ninguém tem alegria com a perca de ninguém. Deus não tem alegria com a perca de nenhum. O Pai não quer perder ninguém. O pastor foi atrás da ovelha porque ela tinha se perdido no caminho. A mulher procura a dracma dentro de casa porque ela perdeu dentro de casa. Mas o filho, Deus não foi atrás porque foi ele que foi embora. O filho volta. O pai espera, o pai recebe, mas é o filho que precisa voltar. Se tiver alguém nesta noite que queira ou aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, se você se desviou, não quer mais igreja, não quer mais obediência ao céu, mas talvez nessa noite você quer pertencer a essa família, quer pertencer a essa celebração, talvez você queira pertencer a esta festa no céu, você tem a oportunidade de estar aqui à frente. Eu não vou demorar nem 30 segundos. Se você quiser, é a oportunidade. E não importa se o filho mais velho vai achar feio, não importa se o filho mais velho não vai querer participar da festa. O Pai quer você na casa, são e salvo. Eu agradeço em nome de Jesus.